bem com vocês? Anthony, aqui no Pilastra da Verdade. Quero agradecer a todos vocês sempre pelo apoio aqui no meu canal e dizer para vocês o quanto é legal interagir através do YouTube com vocês. Eu tenho mais um vídeo aqui que está sendo feito agora, que é um vídeo muito legal e também forte. Quando eu digo que é forte, isso aqui vai mexer com mente de religiosos, né? Aqueles que entram aqui, aqueles que lançam aí os seus venenos, tudo bem. Quero mandar um abraço especial ao meu amigo Roberto Ramiro, meu amigo ali da cidade de São Paulo, com a sua esposa Kátia Guimarães. Um abraço caloroso. Também o meu amigo Ivan Lima Guimarães, que é o Ivan Bandarol, que ele chama as denominações de boca de porco. Um abraço a Ivan e todos os que interagem no meu canal, todos esses que comentam no meu canal. Um abraço a vocês de todos os estados do Brasil. Olha só, esse vídeo é um vídeo muito interessante, acredito assim, porque eu vou estar falando nesse vídeo sobre contradição envolvendo a segunda pessoa da chamada Santíssima Trindade, que é Yeshua e Hamashia, ou popular Jesus Cristo. Uma contradição desde o nascimento. Para isso, eu vou ler um edito que tem aqui em um dos sites que eu achei aqui, Mundo Conservador, que traz como tema Jesus 100% homem e 100% Deus. Isso é o que dizem, né? É o que dizem. Aí eu vou ler o edito aqui e vou fazer um comentário, ok? Vou colocar os óculos aqui, porque passou dos 40 não tem jeito mesmo, tem que procurar um suporte, né? Vamos lá, vou colocar aqui e vou ler para vocês esse edito. Não vou ler tudo, somente a parte que me interessa aqui. Depois eu vou fazer uma indagação desse vídeo através do que eu li aqui. Eu vou comentar. Leitura. Ao lermos a Bíblia, vemos claramente o fato de que o homem, Jesus Cristo, é Deus. Muitas são as passagens bíblicas que ressaltam a humanidade e a divindade de Cristo. Apesar disso, não são poucas as confusões em torno das duas naturezas de Cristo, até mesmo entre cristãos sinceros. É comum, por exemplo, vermos crentes que pensam que Jesus era 50% homem e 50% Deus. Tal assertiva, à primeira vista, para um crente não familiarizado com a doutrina bíblica, pode parecer normal, mas não é. Afirmar isso é dizer que Jesus era meio homem e meio Deus, quando as Sagradas Escrituras afirmam que Cristo era, ao mesmo tempo, 100% homem e 100% Deus. Isso é plenamente humano e absolutamente divino. Eu vou parar aqui. Preste atenção, meus amigos do canal. Vocês viram que eu dei um grau no cabelo, né? Ficou legal? Preste atenção um pouco aí. Falar desse personagem não é fácil, porque é o personagem mais venerado, adorado, reverenciado, cultuado nas chamadas igrejas protestantes e também católica, etc. e tal.
É hoje a reverência maior a esse personagem porque, segundo a religiosidade, a religião, ele pagou um alto preço, segundo eles, na cruz do Calvário para salvar a humanidade. Isso já perde um sentido muito grande, porque como um Deus Pai amoroso entregaria o seu próprio Filho para pagar um preço de um pecado que ele sabia que esse pecado ia acontecer, e ele tem, segundo a crença, o poder nas mãos, por ser onipotente, de não ter deixado acontecer nada de erro na humanidade. Entendeu? Nem transgressão e nem pecado. Mas ele permitiu que tudo isso acontecesse para que no final disso tudo, o seu suposto filho único, unigênito, pudesse vir aqui na terra ser humilhado, chicoteado, cuspido, que é o que diz as histórias do conto do seu vigário, e depois crucificado para depois ressuscitar ao terceiro dia, que é o que se fala, mas não se tem certeza nem prova, mas a religião afirma isso aí como se fosse a total certeza. Resumindo, é muito difícil falar desse personagem chamado Yeshua HaMashiach ou Jesus Cristo. Mas esse vídeo justamente é para falar sobre a contradição disso que eu li aqui nesse edito desse site, sobre Cristo 100% homem e 100% Deus. E isso perde o sentido logo no início do Novo Testamento. Quem escreveu isso aqui classificou em 3 textos, ou seja, em 3 partes da Bíblia. Em Mateus 1:25, são 3 passagens. Em Lucas 2:7 e Gálatas 4:4. Eu não vou ler a Bíblia, eu vou apenas comentar. Mas logo o nascimento desse Cristo já há uma grande contradição para que possamos afirmar que se de fato existiu e se de fato existe um Deus, porque é coisa que nós não acreditamos. Ele teria as características de 100% Deus e 100% homem. Isso não bate com o que aconteceu para que ele pudesse nascer. Primeiro, está escrito que uma virgem, uma jovem virgem por nome Maria, ela engravidou-se de um espírito, o sêmen de um espírito, que isso aí já não tem sentido nenhum. Sem ter nenhum contato sexológico com um homem, a virgem engravidou. Que isso já é antinatural. Não tem como, a não ser nos primórdios da evolução humana, um humano nascer que não fosse entre o contato de homem e mulher. Então, não tem sentido na questão de um ser humano nascer que não seja tendo contato sexual entre o homem e uma mulher. Não tem como. A gente já encontra contradição no início, desde o tempo de Adão, que Adão foi feito do pó da terra e a mulher da costela do homem. A evolução diz o contrário. A evolução científica diz que a origem da vida humana, ou qualquer vida, mas eu estou falando da vida humana, vem que primeiro veio a fêmea, foi evoluído a fêmea, de dentro da fêmea foi evoluído o macho, e depois a reprodução entre fêmea e macho. Isso é o que a ciência vem passando aí, a ciência da evolução. Então, já perde o sentido a questão criacionismo bíblico. Mas quando chega na questão de Cristo, para dizer que Cristo era 100% Deus e 100% homem, já perde, porque
Se essa virgem deu à luz a uma criança que é filha de um espírito, que tem o simbolismo de uma pomba, logo já perde o sentido de ser 100% homem. Para ser 100% homem, ele teria que nascer de uma forma natural. Teria que um homem, pela permissão desse suposto pai celestial, tivesse o contato com Maria, engravidasse normalmente e viesse a nascer normalmente, aí 100% homem. Como no caso não aconteceu assim, se caso aconteceu essa história, porque não aconteceu, eu não acredito nunca disso, não seria 100% homem, mas sim 80%, 85% ou até 90%. A outra parte atribuída ao Espírito que depositou um sêmen, ninguém sabe como, no ventre de Maria. E é tudo fora do natural, porque, na verdade, para uma criança nascer de forma natural, o ímen da mãe é rompido de fora para dentro. Mas no caso de Maria, o ímen de Maria foi rompido de dentro para fora, porque engravidou-se virgem. Então, tudo fora do natural. Embora tenha até alguns indagadores aí que já leram em alguns livros que dizem que Jesus era filho de um soldado romano chamado Pantera. E isso está em um dos vídeos do saudoso Carlos Rosa. Ele fala sobre isso. Que, claro, existiu ali uma manipulação, alguma coisa. Se caso existiu um Jesus histórico, com certeza esse Jesus teve pai aqui na terra. Pai, não só padrasto, como eles atribuem a José. Mesmo que José talvez não teria sido o pai de uma forma genética de Jesus, mas se nasceu um Jesus histórico, com certeza Maria teve contato sexuológico com um homem. Mas a religião inventa tudo isso, o Império Romano também inventou tudo isso. Tudo isso é uma deslavada mentira e que realmente atinge hoje mais de 90% da humanidade, essa mentira. Resumindo, 100% homem já está provado, ele não era, porque ele não nasceu de forma natural. Então não tem como alguém nascer de forma que não seja natural, ser 100% humano, 100% homem. Ao mesmo tempo, eles dizem que Cristo era 100% Deus. E tem provas dentro da própria Bíblia que ele não era 100% Deus. Isso demonstra em duas fraquezas de Cristo na Bíblia, que ele não era 100% Deus. Para ser 100% Deus, não tinha que demonstrar nenhuma fraqueza, mas ele demonstrou. E aqui na terra, como Cristo, ele provou que ele era um e o pai dele era outro. Presta atenção. Quando ele está orando, lembrando do que ia acontecer na cruz com ele, ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, como que diz, tira de mim, não quero pagar esse preço. Em questão de segundos, ele cometeu essa fraqueza. Depois ele disse que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Em outras palavras, ele está dizendo que ele não era 100% Deus, que existia um que tinha poder sobre ele e ordem sobre ele. Então, aí já prova que ele não era 100% Deus. A segunda fraqueza desse ser chamado Cristo foi justamente na cruz. Segundo a história do conto do seu vigário, quando ele disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Um ser que é 100% Deus jamais faria esta pergunta. Em outras palavras, está dizendo: eu sou humano e eu vejo que parece que o meu pai me desamparou. Quando ele começou a sentir dores ali. Isso é o que está escrito. E não se comprova o nome disso mesmo, porque a Bíblia é a cópia da cópia dos manuscritos. Teve muita coisa alterada ali, então teve muita mentira envolvida. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Existe um fator também na vida de Cristo que traz uma grande dúvida, que é o fator quando ele falou para aquele ladrão
da cruz, chamado, segundo alguns aí, de Dimas, que foi o malfeitor que, segundo eles, que se arrependeu, da diagonal direita de Cristo. Cristo crucificado no meio, dois malfeitores, um na diagonal esquerda e o outro na diagonal direita. O da diagonal direita trazia-se o nome de Dimas. E o da diagonal esquerda, alguns afirmam com o nome de Gesmas ou outro nome parecido com esse. Mas olha só que coisa que aconteceu. O Dimas falou algo para Jesus ali, ele sendo crucificado junto com Cristo: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse na cruz, segundo a história: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então aquilo ali não foi uma afirmação verdadeira, porque ele não foi naquele mesmo dia para o paraíso, segundo a história. Ele morreu ali, foi para o sepulcro, ressuscitou o terceiro dia. Depois que ressuscitou, ainda ficou 40 dias na terra com os discípulos. E depois dos 40 dias, que é o conto, eu não acredito nisso, mas estou falando da história da Bíblia, subiu ao céu com 43 dias depois da sua morte. Então, como é que ele chega para o ladrão da cruz e diz: hoje mesmo estará comigo no paraíso, se ele não estava no paraíso? Então, isso foi uma mentira? Ou foi um erro de interpretação, de compilação? Ou foi uma mentira que Jesus concedeu? Ou, ali na cruz, Jesus está dizendo que ele era Deus? Alguma coisa foi. Então, essas contradições na Bíblia, os religiosos não observam. Eles não veem isso aí. Embora a tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová já fala diferente sobre esse texto. Eles dizem que Jesus não disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Eles dizem que está escrito assim, que Jesus falou: deveras te digo hoje, estarás, que está no futuro, comigo no paraíso. Mas isso é uma tradução de Charles Tazel Russell, o tradutor da Bíblia, ou seja, a Bíblia não, da tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová. Que, na verdade, a tradução é totalmente diferente da Bíblia protestante e a católica. Tem muitas alterações, muitas coisas, algumas coisas tiradas e algumas coisas acrescentadas. Não dá para acreditar nisso, não dá para acreditar nessas coisas. Agora, como acreditar nesse personagem fictício, que para mim é fictício, que já se tem muitas provas aí por pesquisas que a Bíblia hoje é quase 100% mitológica. Mas infelizmente tem muitos aí defendendo, porque o Deus deles não se defende, então eles estão defendendo Deus porque Deus não se defende, eles estão defendendo Deus para Deus. Dá para entender isso? Não dá para entender. E nós que somos ateus, que estamos aqui esclarecendo que o ser humano tem que viver a vida, tem que ser feliz até o último dia, porque não se tem certeza de existência de nenhuma divindade e também não se tem certeza de existência de nenhuma vida após a morte. Não se tem certeza e a lógica dos fatos já diz: não existe nada disso. Tudo que existe é visível, é palpável, é físico. E pronto. Agora eles têm que acreditar nisso, têm que acreditar nessas coisas por conta que está escrito no livro. O que eu quero dizer para vocês no final desse vídeo é o seguinte: busque informações. Esse canal é para isso. Não é para falar de pessoas individuais, mas para estimular pessoas a buscar informações para que não fiquem enganadas, como muitos que estão aí enganados. Tem uns aí que estão fazendo vídeos, entendeu? Refutando os ateus, mas são pessoas que, se você observar, não têm conhecimento nenhum. Fala o que lê e o que pensa, o que imagina e que acredita, mas não tem nenhum conhecimento profundo histórico para provar alguma coisa de que eles estão falando a verdade. Infelizmente, é o que tem aí. Mas eu concordo que sempre tem que ter esses aí tentando defender o seu lado, né? A sua tese.
Mas a verdade está diante dos nossos olhos. Nós defendemos isso. Aquilo que acontece diante dos nossos olhos, literalmente, é a verdade que nós possamos passar, que nós podemos passar aqui para todos. Fiquei por aqui com esse vídeo. Um abraço a todos vocês, meus amigos. Até o próximo vídeo. Espero que você tenha um bom final de semana, já que hoje é sábado. Espero que tudo de bom aconteça na sua vida. Porque orar por você eu não vou. Eu não acredito em oração. Mas eu vou torcer. Eu vou causar um efeito positivo na minha mente a favor da sua vida, para que a sua vida seja uma vida próspera, de saúde, e que você seja sempre racional, porque essa é a verdade absoluta. Fiquei por aqui. Fui.